Boa tarde. Olá, gente. Presença do Senhor. Canta aí. Não tristeza, não angústia nunca mais. Glória a Deus. É isso aí, hein? Aleluia. Tarde de adoração. Tudo novo. Opa! Vamos aí. Olha o pastor Fábio aí. Legal? Bota a galera para adorar a Deus aí. Amém. Quando o pessoal vai chegando, hoje vai ser forte. Ó, todo mal ficou para trás. Fez novo. Com Deus e Deus comigo. O que ó, não... Fazer uma live com a Noemi uma hora dela. Ah, Noemi corre. Tá pra esquenta aí. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Não vou buscar nunca mais. Alegria, eterno dia lá no céu. Glória a Deus. Graça e paz, pastor Fábio. Graças a paz. Tudo bem por aí? Tudo bem, cara. Legal, gente. Boas-vindas a todos aí. Todo mundo que está chegando. Vamos lá. Pastora Sandra, Vieira. Eu estou inspirado com o pastor Jair, pastor Beto, Alice, Florencio. Quem mais? Tá aqui. Pastor Beto, já falei. Pastor Jair. Natália Catarina. Gente, eu estou inspiradíssimo hoje, porque eu vi o pastor Fábio pregando ontem, né? Foi ontem, né, pastor? Foi. Eu não perco, quase é raro eu perder uma live do culto da Igreja Videira, né? Eu acho que a Videira já é minha igreja na quarentena. Sempre foi. É a minha igreja da quarentena. Não sei o que vai ser depois da quarentena, mas Deus tem dado ao pastor Fábio uma inteligência espiritual muito grande e uma sabedoria para falar. São as qualidades de um profeta. Eu lembro uma vez, pastor Fábio, que eu pedi para o apóstolo Arcélio Luiz, aqui de Teresópolis, orar por mim, para Deus liberar sobre mim o espírito de sabedoria e de revelação. Porque o apóstolo Paulo, ele ora e ele diz isso: eu oro para que vocês recebam o espírito de sabedoria e revelação. Porque não adianta ter a revelação e não ter a sabedoria. E não adianta ter a sabedoria e não ter a revelação, né? E pastor Fábio ontem pregou na live da igreja sobre Babilônia em Jerusalém e reativou dentro de mim um assunto que eu gosto muito de falar, porque é um assunto que eu prego muito nos cursos de conquista de território, quando eu falo a diferença de Babilônia e Jerusalém no mundo espiritual. Então, eu estou com uma remada para soltar de vocês daqui a pouco, mas antes de eu soltar a remada, eu queria dar para o pastor Fábio um pouquinho sobre Jerusalém, sobre Babilônia, o que o Espírito Santo tem te revelado, e no que essa revelação se no nosso dia a dia na quarentena. Então, a gente conversou hoje mais cedo no WhatsApp falando justamente sobre o Daniel no cativeiro. E mesmo estando no cativeiro, no quarto dele tinha uma janela voltada para Jerusalém. E Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, só que ele não orava em qualquer lugar. Ele orava de frente para aquela janela e de frente para Jerusalém. E ontem, na administração, eu disse que esse período é um período meio que de cativeiro.
porque a gente perdeu e não importa o motivo. Não estou dizendo que a gente está sendo forçado a alguma coisa, não estou falando de conspiração, de nada disso. Mas o fato é que perdemos a nossa liberdade, os nossos templos estão fechados, então, de alguma maneira, a gente está num cativeiro. E apóstolo, eu tava meditando à tarde, um pouco antes da live, pensando em alguma coisa que eu ia falar, e me ocorreu o seguinte, que quando Israel foi levado cativo, ele foi levado cativo porque coisas e práticas estranhas foram introduzidas em Jerusalém, foram introduzidas no templo. Tem vários textos na Bíblia que falam de altares paralelos dentro do templo de Jerusalém. Então, por que Israel introduziu práticas, objetos estranhos no culto? Eles perderam Jerusalém. Eles foram levados para a Babilônia justamente para sentir saudade de Jerusalém e para desejar Jerusalém novamente. Então esse é um tempo em que essa saudade ela tem que ser gerada. A gente tem que é paradoxo, mas a gente talvez tenha que estar na Babilônia para reconhecer a importância de Jerusalém, para desejar Jerusalém novamente. É isso que eu ia falar, cara. Assim, como é que a gente responde a pergunta que me gerou aqui no espírito? O que é melhor? Você está na Babilônia com uma janela para Jerusalém ou está em Jerusalém com uma janela para a Babilônia? Ah, caramba, tá doido, cara. Que isso, é isso aí. Vamos só introduzir para o pessoal aqui, pessoal que não conhece a nossa linguagem ainda. É importante que vocês entendam que quando a gente fala de Babilônia e Jerusalém aqui, não tem a ver com cidade, tem a ver com ambientes espirituais. Porque está escrito lá em Gálatas capítulo 4, versículo 26 e 20, o apóstolo Paulo diz assim: entretanto, a Jerusalém do alto é a nossa mãe, e ela é livre. Então, alguém está dizendo que o meu som está baixo aqui, mas eu estou falando bem alto aqui, o volume está no máximo. Vou continuar. Eu espero que vocês me ouçam, gente. Vamos orar aí. Então, veja bem, a Jerusalém é um ambiente espiritual. Eu moro em Teresópolis, e Teresópolis pode ser uma Jerusalém ou pode ser uma Babilônia. Né? Sepetiba, onde você mora, pode ser uma Jerusalém ou pode ser uma Babilônia. A minha casa pode ser Jerusalém ou Babilônia. E aí o texto que você falou ontem, que Daniel ele foi levado cativo para a Babilônia, mas ele abriu uma janela para Jerusalém e estava olhando para Jerusalém. Ou seja, ele estava na Babilônia, mas o coração dele, os olhos dele, a mente dele, a oração dele estava em Jerusalém. Ou seja, ele estava livre. Não é isso, pastor Fábio? Isso. Tu falou aí, esse texto aí é poderoso, Paulo falando de Jerusalém como mãe. Só quero deixar aqui uma frase que é do Joseph Prince, onde ele diz o seguinte: todos nós temos o mesmo pai, mas nem todo mundo tem a mesma mãe. Ou seja, Deus é o nosso pai, mas nem todo mundo é filho de Jerusalém. Até porque quando Paulo fala de Jerusalém como mãe, também fala de Agar. Né? E aí, aproveitando esse gancho, Jerusalém, como eu disse ontem, não é só, como foi dito aí, não é só uma cidade física. Segundo os judeus, Jerusalém é uma emoção, Jerusalém é um conceito, Jerusalém é poesia, e acima de tudo, e aí já é revelação mesmo, Jerusalém é espiritual, Jerusalém é ambiente, Jerusalém é modelo. Eu disse ontem também que Jerusalém tem 70 nomes, né? Eu vou dar essa introdução aqui, depois eu passo a bola e aí fica à vontade, tá, Pó? Fala aí, se tiver que continuar, a gente continua. Beleza. A primeira menção de Jerusalém é quando Abraão encontra o rei de Salém, né, ou Shalem, o sacerdote do Deus Altíssimo. E Shalem significa estar completo, cara. É a primeira vez que essa cidade é mencionada na Bíblia, a primeira vez que aparece um nome relacionado a ela. E Shalem significa estar completo, inteiro, formado. Então, quando a gente traz esse ambiente, aí vem essa completude. E aí, como Deus é maravilhoso, né? E o fato de não ser um lugar permite que aonde a gente estiver, eu estou aqui, eu tô em Sepetiba,
mas tem uma porta aberta para Teresópolis nesse momento, né, cara? Tem uma janela aberta para Teresópolis e vice-versa. E por isso a gente pode ter esse contato e essa conversa, né? E é mais ou menos assim que funciona o mundo espiritual. A gente abre essa janela para essa Jerusalém e o ambiente vem. E aí a gente se sente completo onde tiver. Não importa se a gente está no melhor lugar do mundo ou no pior lugar do mundo. Se Jerusalém estiver presente, a gente vai tá legal, né? Vai estar completo, vai estar inteiro. É por isso que muita gente tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, porque não se sente completo, porque ainda não conseguiu abrir essa janela para Jerusalém, para Shalem, né? Que é shalom, né? A palavra shalom, Shalem, ela é a mesma coisa. Então, quando Jesus ele diz assim para os discípulos, vão de casa em casa e digam, shalom seja convosco, Jesus, na verdade, está dizendo assim, abra portais de Jerusalém. E a pessoa tem a ideia que a palavra shalom é uma paz muito limitada. Então, assim, você tem que levar shalom, você tem que levar um arquétipo de cura, de paz. Tem a gente visita que tá tudo bagunçado, tá tudo quebrado, as pessoas estão brigando, o som tá alto, a parede. Porque se estabeleceu Babilônia naquela casa. Porque Babilônia vem de Babel, significa confusão. Babilônia é Babel, confusão. E Shalom, ou Shalem, é Jerusalém, que significa isso aí, tudo no controle. Então, assim, a gente tem que aprender a identificar onde tem Babilônia na nossa vida. A minha vida está uma Babilônia, abra uma janela para Jerusalém, porque quando a gente abre essa janela, é um portal bidirecional. Tudo que tem lá, né? Lá em Apocalipse, Deus vai fazer uma nova Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém vai consumir todo o planeta e tudo vai virar paz novamente. Por aí, pastor Fábio. Amém. Amém. É isso mesmo. É, é poderoso, né, cara? Essa capacidade de a gente liberar a Shalom. E numa live como essa, é exatamente isso que está acontecendo, né? Talvez as pessoas não tenham noção do que está acontecendo no mundo espiritual nesse momento, quando apenas clica ali né, num perfilzinho para começar a assistir uma live. Infelizmente, muitos estão consumindo só entretenimento. Eu vi a postagem que você colocou aí falando que se a gente ficar só maratonando Netflix nesse tempo, a gente vai deixar de cumprir o propósito de Deus para esse momento. E voltando a falar sobre os nomes de Jerusalém, o nome para um judeu, ele não é só uma etiqueta, né? Não é como um brasileiro que assiste uma novela, tem um nome bonito e ele vai lá e põe no filho. O nome de jogador de futebol, ele vai e coloca no filho. O nome ele tem a ver com a identidade. Então, se Jerusalém tem 70 nomes, é porque esses nomes realmente são importantes, né? 70 é um número que significa ordem espiritual. 70 é um nome que significa ordem espiritual. E eu separei aqui só alguns nomes que eu achei os mais interessantes. Primeiro, Ariel. Eu não sabia, cara, mas um dos nomes de Jerusalém é Ariel. E Ariel não é um nome feminino como a Disney apresenta pra gente, né? E o significado de Ariel também não é sereia. Ariel é leão de Deus, cara. Então, imagina só, tu entra numa casa e tu tá liberando. A pessoa não tem noção do que está sendo liberado. O leão de Deus está, né, liberado naquela casa. Eu falo isso e estou até arrepiado aqui, cara. Nesse momento, Jerusalém está sendo liberada nas casas. Né? O leão de Deus ele está sendo liberado. Outro significado é Guiló, cara. E Guiló significa alegria. Mano. Guiló significa alegria. E tem outros. Cidade da Verdade, Monte da Santidade e Tabu Aolam, que é o centro do mundo, o umbigo do mundo. Esse é o significado de Jerusalém, o umbigo do mundo. Agora, olha só que coisa interessante. Olha como é que a religiosidade tira o poder de nós. A bênção apostólica, que está lá, se eu não me engano, em 1 Coríntios 13, versículo 13, é um versículo bíblico, que é a graça do nosso Senhor Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. A gente está no final do culto, a gente fala assim, irmãos, a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja amém. O pessoal diz amém, sai todo mundo indo embora.
Mas se nós entendêssemos o poder profético que foi liberado ali, irmão, era todo mundo cair arrebentado ali. Olha, eu estou liberando uma bênção tricotômica e tridimensional. Eu estou liberando a graça, eu estou liberando o ágape e eu estou liberando o mover do Espírito Santo. E a mesma coisa acontece no Paz do Senhor, né? Que a gente, irmão, fala assim, Paz, Senhor, graça e paz. Às vezes a gente fala shalom, shalom, ou fala shalom, shalom. Só que nós não entendemos que nós, quando fazemos isso, nós estamos transferindo uma unção de Jerusalém para as pessoas. Né? É poderoso isso. Então, assim, o que o pastor Fábio falou ontem na pregação, eu acho que vocês têm que entrar depois, gente, lá no YouTube da Videira Channel. Não é Videira, não, é Videira Channel. E assiste a última live que ele fez lá, está muito rica. E o pastor Fábio diz isso, que Daniel ele estava lá na Babilônia, ele estava cativo, você vai ver a história de Daniel na cova dos leões, aquela coisa toda, e ele entrava na janela, ele chegava na janela da casa que ele morava, e ele orava, e a Bíblia diz que ele orava na direção de Jerusalém, olhando para Jerusalém. Isso é muito interessante, porque isso fala de mindset, fala de configuração da sua mente, porque assim, não importa onde você está, importa onde seus olhos estão. Não importa onde você está, importa onde é o seu coração está. O mundo espiritual vê isso. Então, o que adianta? Tem gente que hoje, pastor Fábio, está numa mansão, meu irmão, quarentena gourmet, entendeu? Tá, quarentena gourmet, está numa mansão, está no iate de quarentena, mas não tem o que nós temos. Quando você falou de cativeiro ontem, me chamou muita atenção, porque eu moro atualmente num apartamento pequeno, terceiro andar. O meu apartamento não tem varanda e não pega sol em lugar nenhum. E aqui em Teresópolis está um frio, mano. Está um frio danado. Então, se você não ficar ligado no espírito, você fica oprimido. Você fica oprimido. Porque a gente sente frio, a gente corre risco de bater uma tristeza, corre risco de bater uma depressão. Só que aqui, olhando, eu estou na sala da minha casa e aqui do meu lado esquerdo tem uma janela. E tem uma montanha aqui. Eu olho para a montanha. Se eu for para a cozinha, tem uma outra montanha. Então, toda vez que eu olho para a montanha, eu lembro que a Bíblia diz: eu elevo meus olhos aos montes. E de onde virá o socorro? Então, é assim, não é que você está vivendo, porque tudo isso é passageiro. Hoje eu estou no apartamento, amanhã eu vou estar numa mansão. Hoje eu estou em quarentena, amanhã eu vou estar na praia. Agora, isso que a gente tem feito, eu, você e tantos que estamos assistindo, é ter o cuidado de orar em línguas todos os dias, profetizar, arrumar a casa, jogar fora tudo que é ruim, tirar os pecados, mudar a nossa vida, é trazer Jerusalém para dentro da nossa casa. Né? Eu, assim, eu gosto também. Eu vi ontem você falando que você está assistindo a Beta Feia, né? Ponto nós chegamos, né, cara? A que ponto nós chegamos? Eu comecei a assistir, é maneiro, só que eu perdi a paciência, porque eu já tinha assistido as outras antigas, né? As outras Lete, A Feia Mais Bem, eu já assisti as outras, mas não tem nada de errado. Só que nós precisamos ter a responsabilidade de separar pelo menos 2 horas, 3, 4 horas do nosso dia exclusivas para o Espírito Santo. Por exemplo, eu, de manhã, eu oro 2 horas em línguas, todo dia. Depois eu oro em português. E à noite eu sempre gosto de escutar uma boa pregação. Então eu já até separei aqui, porque eu vi que tem um curso de cura das emoções da Valnice Milhomes. São 4 horas, 2 e 2. Eu vou assistir. Por quê? Porque isso nos coloca conectados além do céu. Que é onde a palavra de Deus, a unção, a revelação do Espírito Santo. Agora, pastor, eu queria soltar uma remada aqui e a gente vai discutir sobre essa remada que Deus me deu. Não sei se você já se atentou para isso, cara. Isso é muito sério que eu vou falar aqui. Que rufem os tambores. Eita. A Bíblia fala em Lucas, capítulo 10, versículo 30. Lucas 10, versículo 30. Diz assim:
Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Já pegou aí, né? Já pegou aí logo no começo, né? Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. E esses lhe tiraram as roupas, pancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu, agora que pega, esquenta aqui. Está descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E também descia pela mesma estrada um levita. E quando chegou ao lugar, o viu e passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade. Aproximou-lhe, enfaixou-lhe as feridas, derramou vinho e óleo nela. Depois colocou sobre seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Esse texto nós conhecemos, é a parábola do bom samaritano. Agora, essa parábola ela tem uns destaques aqui muito interessantes. O primeiro destaque que eu vejo aqui é que o rapaz ele havia sido espancado, roubado, saqueado. Ele havia sido roubado, saqueado, espancado porque ele saiu de Jerusalém. Porque está escrito aí, ó, um homem de Jerusalém para Jericó. Uma vez eu vi um pastor falar aqui em Teresópolis que tem gente que fica fazendo de tudo para sair do lugar que Deus colocou, né? Pô, o cara estava em Jerusalém, meu irmão. O que ele foi fazer em Jericó? Ele estava no arquétipo de paz, estava tudo bem. Tem gente que está tudo bem, vai arrumar problema. Está tudo bem no casamento, vai arrumar um problema. Está tudo bem na vida financeira, vai arrumar um problema. Então, esse samaritano, ele desceu de Jerusalém para Jericó. E quando a gente sai do posicionamento de Jerusalém, a gente abre uma porta espiritual para que todos os demônios saqueadores venham nos destruir. Essa é a primeira coisa que eu vejo. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, pastor Fábio, é isso aqui que me... Eu falei, vou ter que conversar sobre isso com o pastor Fábio aqui online para a gente... Senão a gente morre, cara. Eu e tu juntos tem que ter essa unção com o povo aí. Amém. É que está escrito que um sacerdote e um levita não ajudaram o rapaz. Mas tem uma coisa aqui. Por que eles não ajudaram? Porque eles estavam no mesmo caminho de decadência. A Bíblia diz, aconteceu, versículo 31, Lucas 10, 31. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Essa situação, pastor Fábio, da igreja evangélica no Brasil atual, não todos, mas a maioria, e do mundo. Os sacerdotes e os levitas estão descendo de Jerusalém, por isso não estão com condições de cuidar da sociedade, do povo e daqueles que estão feridos. O que você acha disso? Faz sentido? Apóstolo, a gente conversou hoje um pouco. Você disse para eu preparar alguma coisa, mas a gente não montou nenhuma pauta, né? Teve uma conversa e tal, mas a gente não combinou versículo, não combinou nada. Você falou, se prepara, cara, que eu estou preparado aqui e vamos ver o que acontece. Eu separei aqui um texto, está em Sofonias, cara. Eu acho que a minha vida toda de crente, eu acho que nunca vi ninguém pregando em Sofonias. Eu vou ler aqui rapidinho, e está dentro da sua linha de raciocínio, dentro disso que o Espírito colocou no seu coração. A palavra de Sofonias é uma palavra pesada, e é uma palavra que hoje é uma palavra que sou estranho na igreja, uma palavra que recebe uma resistência por parte da igreja. E o texto diz assim, ó, lá no versículo 4, eu queria ler até do 1 ao 12, mas talvez eu vá lendo mais para frente. Só o verso 4 é uma palavra de advertência contra Jerusalém. E o profeta diz o seguinte, Sofonias 1. Tá. Sofonias, gente, está na Bíblia. Sofonias existe, gente. Sofonias capítulo 1, versículo 4. O versículo 12 fala que Deus
ele iria usar uma lanterna para supervisionar, para verificar o que estava de errado em Jerusalém. E aqui no verso 4 diz o seguinte: estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros e dos sacerdotes, aqueles que no alto dos terraços adoram o exército de estrelas, aqueles que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. Então, uma palavra contra os ministros, uma palavra contra os sacerdotes. Na verdade, estamos numa queda vertiginosa. Porque Jerusalém, se não for do alto, o máximo que a gente consegue com a Jerusalém da terra é a doença síndrome de Jerusalém, né, cara? A própria Jerusalém, ela se desconfigurou porque deixou de ter a Jerusalém do alto nela, né, se afastando do reino. Pastor, meu Deus, isso é muito forte, porque nessa parábola do samaritano, do bom samaritano, ele diz assim, Jesus que falou isso, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Então Jesus está falando, ele não está falando da Jerusalém natural, não. Ele está falando do espiritual, porque ele fala descia, ele está falando de decadência. Ele está falando de pessoas que estão caindo espiritualmente. E aqui, os três que estavam caindo. Primeiro, o rapaz que veio, que foi saqueado. Mas depois ele diz que, pelo mesmo sacerdote, pelo mesmo caminho, o sacerdote descia, caiu. Pelo mesmo caminho, o levita caiu. Eu fico assustado, porque eu até botei isso no Instagram ontem, que insanidade é buscar avivamento na época que é para buscar arrependimento. Porque hoje nós vemos os sacerdotes, porque sacerdotes aqui fala dos pastores, dos apóstolos, dessa nação, dos pastores, e levitas, porque aqui Jesus ele deixa separado sacerdote e levita. Levita aqui fala, você até pregou isso ontem, Levita fala dos músicos, das equipes de louvor, dos adoradores. E você vê esse povo hoje, os influenciadores, cegos na internet, eles estão ainda insistindo em pregar o evangelho superficial, o evangelho religioso, o evangelho que não cura o que está caído. Ou seja, eu vou caindo e vou levando todo mundo comigo. Sabe? E Jesus ele denunciou isso nessa parábola. Porque Jesus ele paga aquele rapaz, ele derrama vinho e derrama óleo. Em outras palavras, ele está dizendo isso que o sacerdote era para ter feito. Isso que o levita tinha que ter feito. Derramado óleo, derramado vinho, que é a unção do Espírito Santo, é transferir a unção, é pregar sobre a unção. Colocou sobre o seu próprio animal. É se envolver, botar teu carro à disposição do reino, botar seus bens à disposição do reino. Aí ele diz que o samaritano levou o rapaz para uma hospedaria e falou assim, eu vou pagar todas as despesas. Ou seja, é você abrir seus bolsos. Eu sei que eu sou muito radical, eu sou muito profético nisso, você não precisa nem verbalizar que concorda comigo. Mas eu acho que as igrejas ricas hoje tinham que torrar o dinheiro. Da mesma maneira que o governo está gastando bilhões dando auxílio emergencial, as igrejas tinham que abrir mão hoje dos recursos, das estruturas. Né? Eu vi um apóstolo muito conhecido fazendo uma live na internet, grande, ele dizendo, gente, preciso que vocês ofertem 50 mil para eu comprar uma câmera melhor para fazer a nossa live. Falei, a câmera baratinha, ela faz o mesmo efeito da... Não é a câmera. Aquele, falou sobre o óleo. Então, você falou sobre o óleo, óleo e vinho. A gente está tentando curar as feridas com uma câmera melhor, né, cara? A igreja está fazendo igual Moisés. Paulo fala que Moisés ele foi perdendo agora, mas continuou tampando o rosto. A gente está maquiando a ausência do espírito, a ausência do óleo, usando outros artifícios, né?
fala aí, pastor. Vai falando aí. Eu também sou contra isso. O meu celular, que não é de ponta, ele está resolvendo, está alcançando gente longe, cara. As pessoas estão me mandando mensagem falando do testemunho. Outro dia eu fiz uma live, minha imagem estava toda pixelizada e tal. Mas está chegando. O importante não é chegar só uma ótima imagem. O importante é a mensagem, cara. É a unção. Só que a gente tá se voltando. A gente deixou as luzes do altar e agora nós estamos se utilizando das luzes de influência digital. Pastor, ele tem que ser pastor. Se a gente entrar nessa onda só de influência digital, a gente vai mutilar totalmente a palavra de Deus. Interessante é que quando foi em novembro, eu coloquei lá no meu Instagram, depois eu até tirei, mas eu coloquei lá na descrição do meu Instagram, botei assim, espiritual influência. Porque no mundo em que todo mundo quer ser digital influência, eu quero ser espiritual influência mesmo. O que eu quero, pastor Fábio, o que assim, tem vários pastores que estão nos assistindo aqui agora. Nossa obrigação é ensinar a igreja a abrir janelas para Jerusalém nas suas casas. Você falou uma coisa muito forte ontem na sua live, e eu vou refalar com as minhas palavras, talvez eu acrescente ou erre coisa aqui, mas é tempo da igreja, eu vou falar com as minhas palavras, é tempo da igreja aprender a viver os 5 mistérios dentro de casa. Ou seja, é a hora, meu irmão, de. Eu estava até conversando com a minha esposa aqui hoje, a minha esposa falou, deve ser difícil para quem é crente sozinho dentro de casa, porque todo mundo não é crente ali. E eu pensei, não, é a hora desse cara despertar o evangelista dentro de casa. Desperta o evangelista. Abre a Bíblia, ninguém. Nesse momento está todo mundo quebrantado, todo mundo quer ouvir o que a Bíblia diz, o que está escrito em profecia. As pessoas ficam impressionadas, meu irmão. Eu abro no Instagram, tem versículo ali que você fala assim, caraca, maneiro isso. Entendeu? E ser pastor, o adolescente hoje tem que ser ensinado a servir uma ceia dentro de casa, a ungir com óleo dentro de casa, porque você tomou para si esse direito, né? Tem igreja que fala assim, não, vamos ter que fazer uma estratégia de ceia delivery, né? De drive ceia, não sei do que, porque vocês dependem de nós. Vocês dependem da nossa estrutura. E, cara, assim, a geração que vai sair da igreja tem que ser uma geração que vai para a igreja por amor, por gratidão, por desejo de comunhão, mas não porque depende. E essa depende. A gente tem que pegar que nossa mãe não é a igreja. Não é a igreja. Lagoinha não é minha mãe. Ribeira Church não é tua mãe. A tua mãe é Jerusalém do céu. É a única que vai ter, quando a janela se abrir, vai ter para transferir para você alguma coisa dentro da Babilônia. Então, pastor macho, meu irmão, tem que ser pastor macho para pregar essa verdade. Ensinar crente a ser crente. Esses dias alguém me falou assim, pastor Ricardo, eu queria ser batizado com o Espírito Santo, mas primeiro tem que ser batizado nas águas, porque na Bíblia diz que... Aí veio com uma heresia lá, mas respeitei, porque versículo bíblico, eu respeitei. Aí eu falei assim, maravilha, mano, vai pro chuveiro da sua casa, liga o chuveiro e seja batizado em nome de Jesus. A pessoa não quis, porque ela achou mais heresia do que a heresia dela, entendeu? Então, meu irmão, é hora da gente ensinar para as pessoas que dá para a igreja dentro de casa, pode cear dentro de casa, pode batizar dentro de casa, meu irmão, pode falar em língua dentro de casa, pode ler Bíblia dentro de casa, pode colher dízimo dentro de casa, meu irmão, colhe dízimo. Entendeu? Entendeu? Seja crente, meu irmão, seja crente, seja liberto da religiosidade do evangelho. Sabe por quê? Porque a igreja viva não fecha. Quando Jesus diz as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele não falou da estrutura, não. A estrutura já está fechada. A porta do inferno já prevaleceu. Tem igreja falindo, tem igreja fechando. Tem. Algumas, eu até fiquei feliz que fecharam, porque agora vão ser mais igrejas fechadas do que quando era aberta. Tem igreja falindo, tem igreja fechando. Agora, eu, Ricardo, igreja, nunca estive tão cheio. Eu nunca tive tão cheio, a igreja está cheia.
Essa igreja tem que ser pregada. Agora, claro, quando acabar tudo isso, eu quero congregar, mas eu quero congregar pela comunhão. Eu desejo que a Videira Church, a sua igreja, pastor Fábio, seja tão cheia que vai ter que botar um muro ao redor de Sepetiba, botar um teto e botar uma placa Videira Church. Mas que as pessoas vão porque elas reconheceram que você é um homem de Deus e tem gratidão a você e querem estar perto de você e dos irmãos. E não porque são dependentes, dependentes emocionais, dependentes espirituais, migalhas que pega para eles. Né? Então nós temos que ensinar a abrir a janela para Jerusalém. Fala aí, pastor Fábio, um pouquinho sobre isso. O que você acha? Então, falando dessa questão de dependência, de querer criar estratégias, quando você falou de Jerusalém como mãe, o contraponto ali, o que se opõe a Jerusalém como mãe é H, é a mãe escrava. A mãe que gera essa dependência, essa necessidade. Gálatas 4:26 fala mas a Jerusalém que é de cima é livre. Então, onde Jerusalém se manifesta mesmo, existe uma liberdade. E uma liberdade nas duas pontas. Porque eu vejo que tem, eu diria, não vou nem dizer líder, é difícil até classificar um cara ou uma pessoa que atua escravizando o outro. Que eu não posso chamar de líder, chamar de pastor, me sinto ofendido, porque eu sou um pastor, entendeu? Mas, enfim, é um portador de algum título. E aí a gente vê que o cara ele quer gerar essa dependência, de uma certa maneira, uma mensagem subliminar é passada, como você disse, né? Você depende de mim, você depende da estrutura que foi montada. Só que não é só uma dependência do membro com a igreja, é uma dependência também do pastor com o membro. Porque tem um membro que entende que se não vier da estrutura, se não vier do templo, ele está lascado. E também tem o pastor que entende que se o cara não der o dízimo, ele também está lascado. Então é um membro que depende de uma estrutura, de uma organização, e é um pastor que depende dos outros. Se Deus me levantou, se foi Deus que me chamou, o templo fecha e eu vou continuar. Porque eu tenho dito para o pessoal aqui da igreja o seguinte: eu trabalho para Deus e sirvo as pessoas. Eu trabalho para Deus. É claro que Deus é meu pai e tal, mas na verdade quem me chamou foi Ele, eu estou no ministério por causa dele, não é por vontade própria, eu trabalho para Deus. E eu tenho dito para Ele o seguinte: Senhor, quem me paga é o Senhor. Eu estou trabalhando para o Senhor, não trabalho para as pessoas, porque se eu começar a trabalhar para as pessoas, eu vou começar a negociar, eu vou começar a entregar o que as pessoas querem, não o que as pessoas precisam, o que é completamente diferente. Desde que começou essa situação, eu nunca, pode ver qualquer gravação que eu deixei aí, nunca pedi nada para ninguém. Nunca. Em momento algum. Isso porque eu tive uma conversa com Deus e decidi me posicionar no mundo espiritual. Não ficar falando na peste, porque ser profeta é uma coisa. Qualquer um pode ser profeta em algum momento, ou pode profetizar. Agora, ser profético é uma questão de estilo de vida e de posicionamento, às vezes até silencioso, mas está se posicionando no mundo espiritual. Então, se realmente a Jerusalém está se manifestando na minha vida, vai ter liberdade. Então, meu povo é livre. O povo de Deus tem que ser um povo livre, porque a Jerusalém que é de cima é livre. Agora, a decisão é nossa, de quem que a gente vai ser filho, né? De H, a gente vai estar debaixo de um jugo, da escravidão, das estratégias dos caras, né? Porque todo mundo quer ter uma boa estratégia e vender a sua boa estratégia, ou se a gente vai deixar o Espírito direcionar a gente aí nesse momento, ou se a gente vai aceitar essa provisão sobrenatural. Uma coisa que eu tenho dito com muita frequência, ser provido por Deus é muito, muito simples. Muito. Mas não é fácil. Aceitar a provisão do alto é simples demais. Eu estava meditando em Tiago 4 esses dias, e Tiago fala ali: vocês não têm? Vocês estão guerreando, vocês têm inveja, vocês estão lutando. É o que o Tiago fala: vocês estão aí com inveja na guerra, estão guerreando, estão lutando, estão querendo as coisas. E ele encerra falando o seguinte: é só pedir, cara.
Só que é simples demais, cara. Não é possível. É melhor ir para a guerra, é melhor eu ter uma estratégia do que eu entrar para o meu secreto e falar, Senhor, estou na tua mão. A igreja está aí, está na tua mão também. O que eu fiz até hoje está feito. É isso. É isso. A gente. Até eu falei para você com áudio que eu quero compartilhar contigo. Estou tentando descobrir como é que eu vou compartilhar. Mas fala muito sobre isso, que a gente só tem medo de perder aquilo que a gente acha que é dono. Eu vi isso, cara. Isso é muito forte, cara. A gente só tem medo de perder o que acha que é dono. Ah, eu vou perder minhas ovelhas. As ovelhas não tuas, não, meu irmão. As ovelhas são do Espírito Santo. Cuida bem delas e treina eles para eles serem bem crentes. Para um dia eles não dependerem de você. Porque talvez você nunca perca eles, mas eles podem te perder se você morrer. Né? Eu estou vendo aqui o Richelli. Richelli é um discípulo meu que era lá da igreja Atos 2, lá do Vigário Geral, está aqui assistindo a gente. O Richelli, nenhuma palavra que eu ensinei se perdeu na vida do Richelli. Um homem que absorve, que aprende. Não sei se está vivendo tudo que eu ensinei, porque não vive o que quer, mas guardou, não esquece. Então, nós temos que ser profetas. Você disse isso muito bem. Hoje é o tempo, é a era dos profetas. Se abriu o tempo dos profetas. Por isso que Jesus, na parábola do samaritano, ele vai dizer do sacerdote e do levita que não conseguiram fazer, porque Fábio, na qualidade de pastor, você não vai conseguir resolver o problema desse povo hoje, porque você não tem como oferecer os, os, as ferramentas que um pastor poderia oferecer na estrutura que nós. O pessoal do louvor aí, o máximo que pode fazer como levita é cantar uma música maneira e pá, pá. O que precisa ser transferido é o profético. Por isso que Jesus ele deixou, né, aquele que reconhece o profeta receber o perdão do profeta, deixa códigos de transferência para que o profético se espalhe no tempo. E esse tempo é hoje. Deixa eu só dar aqui um anúncio, gente. Tem duas pessoas online aqui. Uma é Carlinhos Leite, e a outra é Igreja Renovo de Justiça, que é o pastor Beto. Hoje à noite, às 20 horas, eu vou ter uma live com o pastor Beto. Seria bom que vocês todos assistissem, 20 horas, porque eu vou falar sobre o realinhamento da voz profética. Quando a gente perde a voz profética, o que faz para realinhar ela no mundo espiritual? Vai ser forte, é um rema que Deus me deu. E amanhã à noite, às 20 horas, eu vou ter uma live com Carlinhos Leite. Sabe quem é Carlinhos Leite? Quem é a velha guarda? Né, pastor Fábio? Vem aquela música lá, vem o negão, cheio de paixão. É o Carlinhos Leite que cantava. Só que hoje ele é um pastor, um profeta. E ele é convertido. E amanhã nós vamos, 20 horas, ter uma live. O pastor Carlinhos Leite, quando esteve aqui em Teresópolis, pastor Fábio, isso tem uns 3 ou 4 anos, naquela época, lembra? Quando o pastor Carlinhos Leite veio aqui na minha casa, ele falou para mim assim: olha, Deus está mostrando um carro preto grande, você vai ganhar, Deus vai te dar. Passou um mês depois, ou dois, eu ganhei um carro grande, preto. É um profeta de Deus. E amanhã ele vai estar. Hoje, pastor Beto, e amanhã Carlinhos Leite. E agora, o melhor de tudo, pastor Fábio, essa live aqui, meu irmão, está sendo a minha melhor live da quarentena, essa contigo. Tá bom demais. Tem Portal de Jerusalém está aberto. Amém. Então nós temos que ser crente, meu irmão. Nós temos que ser homem macho, pastor raiz, ensinar as pessoas o evangelho sem medo de dar o controle remoto para o crente, né? A gente tem medo de deixar a ovelha crescer, deixa esse povo crescer, vamos liberar uma geração apostólica. É isso aí, mano. Eu nunca mais vai sair da cabeça essa imagem que foi gerada com você pregando ontem, de Daniel na janela olhando para Jerusalém. Tem uma foto impressa na minha frente aqui. Né? Não importa se você está vivendo a maior Babilônia da tua vida. Não importa se a confusão se instalou na sua vida financeira. Não importa se você está tendo um problema momentâneo no seu casamento. Não importa se o coronavírus está habitando dentro de você. Olhe para Jerusalém, na tua janela. Olhe para Jerusalém. O poder para onde você olha define quem você se torna. Sabe o que está me lembrando? Quando Deus falou para Jacó assim: Jacó, pega umas canas,
limpa bem as canas e bota na beira do lago. Quando as ovelhas olharem, as ovelhas elas vão começar a ficar do jeito que eu quero. Então ali Deus já falava que tem um código espiritual. Quando você olha para determinados lugares do mundo espiritual, isso transfere para você uma coisa. Então as ovelhas, elas desceram para beber água e elas começaram a ficar toda daquele formato que havia sido gerado no céu por a prosperidade de Jacó. Mesma coisa é olhar para Jerusalém. Gente, olhar para Jerusalém tem dois sentidos aqui. Vamos finalizar aqui. O pastor Fábio ainda vai falar bastante, que tem acho que 10 minutos ainda. Mas olhar para Jerusalém tem dois sentidos aqui. Eu quero dar as boas-vindas ao pastor Alexandre Mineiro, nosso pastor aqui da Lagoinha. Saudade, mano. Esse é o pastor Fábio, meu amigão lá de Sepetiba. Então, olhar para Jerusalém tem dois sentidos. O primeiro sentido é o sentido profético. Quando você olha para Jerusalém do alto, dentro desse contexto que nós falamos, de Shalom, de Shalem, de você olhar para o arquétipo de paz, de transferência da organização sobrenatural sobre a sua vida. E não podemos também, nesse momento apocalíptico que nós vivemos, deixar de olhar para Jerusalém terrena não como modelo sobre nós. Porque os crentes vão judaizando todos. Não, já que é para olhar para Jerusalém, eu vou circuncidar, eu vou usar Torá, eu vou usar Kipá. Não é olhar para Jerusalém nesse sentido, mas olhar para Jerusalém como o relógio de Deus. Existe um sentido profético aí. A gente vai precisar, talvez, de uma outra live para discutir isso, que é um assunto muito mais profundo e complexo. Olhar para Jerusalém, para as coisas que estão acontecendo em Jerusalém, na Jerusalém terrena, como os ponteiros do calendário de Deus para a volta de Cristo e para o fim dos tempos. É isso? É isso aí. Eu sou apaixonado por Israel, né, por Jerusalém, mas eu entendo perfeitamente qual é o nosso lugar. Eu não sou judaizado, mas entendo que a gente tem que ter um conhecimento, porque é a nossa raiz, é a nossa base. Agora, se a gente, como eu disse aí mais para trás aí, se a gente ficar voltado só para Jerusalém terrena, Jerusalém é a única cidade no mundo que tem uma doença, isso é fato mesmo, que é a síndrome de Jerusalém. O cara fica louco mesmo, porque nesse momento a Jerusalém terrena ela é uma Babilônia, ela é uma cidade que está dividida entre as maiores religiões do mundo, ela é centro de uma disputa terrível. Então, a própria Jerusalém terrena está carecendo da Jerusalém do alto, né, da Jerusalém celestial sobre ela. Eu gostaria de encerrar lendo aqui o Sofonias. Tem mais alguma coisa ou posso ler o texto aqui tranquilo? Risca fogo aí. Tá. Sofonias 1 diz assim: Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cute, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Versículo 2: Destruirei todas as coisas na face da terra. Palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e os que causam tropeço, junto com os ímpios, os que causam tropeço. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Por que eu estou fazendo questão de ler isso aqui, apóstolo? Porque hoje alguns já criaram até um termo, né, que é a teologia do mimado. Hoje a palavra é muito motivacional, né? O cara ele tem que ir para a igreja e sair bem, com o ego massageado. A palavra profética ela foi arrancada dos púlpitos. E muito se fala de um Deus bom. Só que eu tenho dito o seguinte: Deus ele é muito complexo. Deus não é grande, não. Deus é infinito. Vai acabar, né, cara? Deus é muito complexo. E a bondade é um dos atributos de Deus. Mas esse Deus que é bom, ele também é irado, cara. Ele se ira.
E um Deus bom, que olha o que ele fez com o próprio filho. A gente tem que entender melhor esse Deus que a gente serve. E ele é tão terrível, que ele precisou enviar o próprio filho para que se tornasse uma barreira entre ele e o ser humano, para que a gente não recebesse diretamente essa ira de Deus, por causa da santidade dele. E aí, o versículo 4, como eu li, estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, eliminarei deste lugar, o remanescente de Baal, os nomes dos ministros idólatras. Ele está falando que os nomes dos ministros idólatras seria arriscado. E todos os sacerdotes, aqueles que no alto dos terraços adoram o exército de estrelas, as estrelas, né? E aqueles que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. Uma vela para Deus, outra para o diabo, né, cara? Aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não buscam nem o consultam. Calem-se diante do soberano Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos do rei e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Naquele dia castigarei todos os que evitam pisar na soleira dos ídolos e que enchem o templo de seus deuses com violência e engano. Naquele dia, declara o Senhor, haverá gritos perto da porta dos peixes, lamentos no novo distrito, estrondos nas colinas. Lamentem-se vocês que moram na cidade baixa. Todos os seus comerciantes serão completamente destruídos. Todos os que negociam com prata serão arruinados. Nessa época, vasculharei Jerusalém com lamparina. Então, está aí uma palavra profética. Como eu digo sempre, Deus castiga. Se você tem dificuldade com isso, eu só lamento, cara. O Islã não suaviza lá, e só está crescendo. Aonde que a igreja se perdeu? Pastor Fábio, e o último, eu pensei que você ia ler até o final, então eu vou ler só o último versículo do capítulo 1, Sofonias 1:18. Esse último versículo aqui, ele diz: nem sua prata e nem seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. Esse desespero aí por dinheiro não vai ajudar não, meu irmão. Mas o dinheiro, nem sua... Deus não está preocupado com quanto você vai ganhar, não. Deus não está preocupado no teu dinheiro, não vai te salvar. O que vai te salvar é o arrependimento. Volte para Jerusalém. Volte. Jesus falou, ficar em Jerusalém, do alto, você está revestido de poder. Jerusalém é o lugar onde você tem que estar. Né? Nem sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los do dia da Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim a todos que vivem na terra. Que vírus é esse? Eu fico fazendo uma dinâmica aqui. Se eu pudesse pedir para o Lâmpada trazer um super-herói para o mundo real, para matar o coronavírus, não tem nenhum super-herói. Superman, como é que o Superman vai matar o coronavírus? Como é que o Hulk vai matar o coronavírus? Doutor Estranho, ninguém. Deus criou, na sua permissão, um vírus que está mandando a igreja se ajoelhar e se arrepender, e mesmo assim, o povo não quer. É isso aí, maninho. Que live, hein? Poxa, cara, nem fala. I love you. Sabe o que eu Fábio? Eu tenho todo dia de manhã, eu estou pedindo para Deus aumentar a abrangência da minha voz, na largura e na profundidade, para que vá longe e alcance muitos. Isso Amém. faz assim também, porque a gente faz uma live dessa, tem 100 pessoas, 50 pessoas, 20 pessoas. A vontade que a gente tem é que o planeta escute essa palavra, não é verdade? Amém. Agora, a grande questão é avivamento em células ou avivamento celular? Avivamento celular em células, cara. Deus está usando os celulares, volte para as células. Eu tenho um projeto, em breve eu vou lançar esse projeto aí. Eu vou começar um projeto lindo, meu irmão, de células nas famílias, nas casas. De uma maneira diferente.
Toda família vai ser uma célula. Independente de igreja, cada lar uma célula para o reino de Deus. E sem depender do celular, meu irmão. Só Jesus, só o Espírito Amém. Santo. Ele fala, pais de Jerusalém vão transferir a unção para dentro do coração dos homens, dos profetas legítimos dessa terra. Amém. Eu creio nisso. Amém. Amém, amém. Aproveita esses minutos, 3 minutos aí, para que Deus abra portais de Jerusalém na casa desse povo aí. Bora aí. Aleluias, aleluias, aleluias. Recatarashirandaracho, recatuyandarashiraras. Riando catarashira, catarashiraras. Eu declaro céus abertos. Senhor, eu declaro um céu aberto. Senhor, eu declaro um portal aberto para Jerusalém celestial. Recotarashi, aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, eu declaro, Senhor, esse ambiente em cada lar, Senhor, daqueles que estão assistindo, daqueles que assistirão posteriormente, ó Deus amado, e como eu tenho orado, Senhor, eu declaro um espírito ativado, ó Deus amado, Senhor, que não vemos adormecer, que não vemos entorpecer nesse período, ó Pai, que não venhamos aceitar tudo aquilo que a Babilônia tem oferecido para adormecer o nosso espírito. Esse é um tempo de despertamento espiritual e esse é um tempo da manifestação da Jerusalém celestial em nossas vidas, ó Deus amado. Esse é um tempo de avivamento, Senhor, um avivamento que a mente do homem foi incapaz de conceber, um avivamento, Senhor, que os maiores especialistas não conseguiram conceber, Senhor, um avivamento gerado por Ti, ó Deus amado. Eu creio, Senhor, que veremos resultados extraordinários, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas. E mesmo esse momento em que estamos vivendo, ó Pai, esse é um tempo, Senhor, que está cooperando para o nosso bem. Senhor, estávamos saindo de Jerusalém, ó Pai, como foi lido aqui na parábola do bom samaritano. E estávamos nos afastando de Jerusalém, mas esse é um tempo em que estamos fazendo um caminho de volta, ó Deus. Esse é um tempo em que estamos fazendo um caminho de volta. A igreja, ela volta. Isso, a igreja volta a Jerusalém. A igreja é Jerusalém, Senhor. E a igreja volta para Jerusalém, em nome de Jesus. Não é igreja de Atos, é igreja de Jerusalém. Aleluias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Demais. Essa foi a melhor live do planeta, meu irmão. Pastor Fábio, obrigado, meu irmão. Fantástico. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Fábio. E quem não tem meu WhatsApp, me chama em reservado para eu colocar no meu grupo do WhatsApp para receber os informes das lives. E vamos caminhando juntos para Jerusalém, em nome de Jesus. Valeu. 8 horas de live, em 8 horas eu tenho outra live aqui com o pastor Beto. Vai ser uma bênção. Tchau, tchau. Valeu, pastor Fábio. Obrigado, hein?